iniciar a nossa atividade na noite de hoje, na nossa palestra da noite, em tema central, o espiritismo e os problemas humanos, e nós vamos ter hoje o nosso companheiro Robson Pérez, e ele vai falar sobre o tema Por que não ao aborto? E antes, porém, vamos hoje fazer uma preparação diferente, uma preparação musical, e nós já agradecemos a todos que vieram aqui, que estão presentes fisicamente, agradecemos a espiritualidade e agradecemos também a todos que estão nesse momento se conectando e assistindo remotamente esse trabalho, essa palestra, e sejamos todos envolvidos nessa psicosfera salutar de amor e paz. Então vamos começar o nosso trabalho.
problemas humanos, às vezes, refletem-se sobre a família. Os conflitos, as discórdias, às vezes a presença da droga, do suicídio. Mas não podemos esquecer das orientações dos amigos espirituais, que falam que a família é o grande laboratório das almas humanas, o grande celeiro, onde ali podemos nos aprimorar, vencer antigas mazelas, em prol de nossa própria perfeição. Portanto, independente de qualquer situação, de qualquer estremecimento, dificuldade, que porventura estejamos passando no núcleo da família, mas é nela que encontraremos o nosso porto seguro. É nela que temos as almas que são necessárias, afins ou para tornar-se afins nesse percurso da trajetória evolutiva, nessa proposta de aprendizado que a escola chamada Terra nos proporciona. Portanto, é a nossa família, é a tua família.
sozinhos. Jesus e Deus, homens espirituais, estão sempre conosco, nos incentivando, nos fortalecendo, para que possamos, nos nossos desafios, tenhamos êxito. E aí, Jesus coloca sempre ao nosso lado aquele amigo que nos ampara, o nosso anjo da guarda. E muitos até estão chamados de almas gêmeas, que nos carregam, que nos orientam em momentos mais difíceis. Uma atitude de sair da vida. E o suicídio deixa de ser também um dos grandes problemas hoje, socialmente falando. Ou quando não, isso enlouquecem, deprimem. Tem hoje problema humano mais recorrente na nossa sociedade do que a depressão? Não. Porque dizem os estudiosos que é o grande mal do século a depressão, que igualmente vem vitimizando milhares e milhares de pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos, idosos. Porque esses problemas sociais não medem classe social.
Igualmente, eles não observam a questão da idade cronológica, quando vem, em qualquer época, em qualquer situação. Mas esses tantos muitos que poderíamos aqui alegar, o que vai nos servir de base para as nossas reflexões é exatamente esse, que não é não tão novo assim, mas diante dessa tecnologia midiática que faz com que essa musicalidade seja transmitida para o mundo inteiro, em todos os cantos e recantos do mundo tecnológico, poderão pessoas, milhares delas, nos assistir aqui em São Caetano, em Salvador. O aborto vem fazendo frente e propagação, levando muitos jovens, muitos adultos a adentrarem nesse processo abortivo, tendo, para a maioria, consequências inimagináveis, que quando não se apresentam de imediato, por conta das complicações decorrentes de uma ação abortiva incorreta, infeliz, nem sem a proteção, os cuidados médicos, levam à morte, conforme veremos nas estatísticas que nós trouxemos. Mas antes de apresentarmos essas estatísticas do mundo, para quantificarmos a quantidade de abortos que são praticados anualmente, não apenas no Brasil, mas no mundo, seria interessante que nós tivéssemos na base da compreensão do porquê não o aborto, e sim a valorização da vida em qualquer circunstância, é que nós gostaríamos de apresentar uma das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele não ficou à margem, ele não ficou isento desses problemas humanos, de indagar ao mundo espiritual a respeito deles. E na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, quando ele vai tratar do retorno do espírito ao corpo físico, considerando que para entendermos o não ao aborto, é preciso que nós partamos de um princípio básico e lógico que a doutrina espírita defende, de que nós somos espíritos imortais, fadados à perfeição, que nós não somos apenas esse conjunto de massa orgânica, mas quem comanda, quem está à frente dessa organização psíquica, fisiológica, pensante, racional, é o espírito que sobrevive ao corpo físico. A morte do corpo não quer dizer necessariamente a interrupção da vida do ponto de vista espiritual. Porque o espírito é esse senhor, é esse comandante, é aquele que está à frente da nossa realidade humana e espiritual. Porque existe um objetivo divino para todos nós, que é nos tornarmos perfeitos. Como perfeito é o nosso Pai Celestial. E a reencarnação, o voltar ao corpo físico, é o que dá sentido à vida e que possibilita aos espíritos a evolução, ao atingimento da missão para a qual Deus nos criou, conforme vemos
na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação para os espíritos? Por que Deus nos impõe voltarmos periodicamente ao corpo físico e viver esta realidade humana material, em que inclui-se esses diversos problemas humanos, compreendendo o nosso estágio evolutivo, conforme foi aqui apresentado em uma das músicas do coral? Porque na nossa faixa etária humana e espiritual, eles ainda fazem parte do nosso aprendizado. Eles ainda são importantes para nós, porque nos instiga, nos possibilita ao crescimento, à reflexão, à mudança de comportamento, que quando nós não escolhemos o caminho do bem, inevitavelmente surge a escolha do mal. E o que seria um, o que seria outro? De acordo com os Espíritos, na questão 630 ainda, para compreendermos o porquê não do aborto, o mal e o bem nada mais são do que a aproximação ou distanciamento às leis de Deus, conforme eles disseram a Kardec. Tudo que está de acordo com a lei de Deus, podemos então caracterizar como sendo o bem. E tudo aquilo que se afasta desta lei pode ser considerado mal. Então, quando eu interrompo a possibilidade desse espírito de desenvolver as suas faculdades, de passar pelas suas experiências necessárias a título de evoluir, através da ação abortiva, consciente ou inconscientemente, nós estamos indo de encontro à lei. Isto é o mal. Percebem? A linha de raciocínio lógico que a doutrina espírita nos traz, não é porque você vai para o céu ou para o inferno, não é porque você vai ser queimado na fogueira eterna, não é porque o demônio Satanás vai te perseguir para a eternidade. Não é nada por isso. Com perdão da expressão, tudo isso é bobagem. É uma crença que nós respeitamos, mas que não validamos. E nós precisamos pensar na questão do aborto não apenas como um crime. Precisamos banir do nosso conceito doutrinário a ideia de que abortar é um crime. Não necessariamente, porque existem muitas ações que poderíamos caracterizá-las também como um crime, porque elas vão de encontro e não ao encontro da lei. Logo, não se deve ser feito, porque em algum momento esta lei vai me chamar para me harmonizar com aquela ação. E aí a gente entende o que disse Jesus lá atrás, quando esteve conosco, à época. Nenhum de nós sairemos daqui sem que paguemos o último centavo, sem que antes nos harmonizemos com a lei. Sair de onde, Robson? De mundos provacionais e expiatórios, como é o nosso ora a terra. Uma vez que a nossa destinação é a perfeição, e disse Jesus também em uma de suas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como é que eu posso ver Deus nessa trajetória evolutiva, sabendo na minha consciência, onde está inscrita a lei de Deus em mim, de que eu cometi uma ação contrária a esta lei pelo ato abortivo? Impedi que um irmão meu, a quem me comprometi trazê-lo para aquela encarnação, fosse interrompido
não tivesse a possibilidade de viver essa experiência no corpo físico. Como estar em paz com a minha consciência? Então aí já começa a entender o porquê o não ao aborto. Mas voltando ainda, como reforço dessa ideia, a questão 344 da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, conforme dissemos, para compreender esta realidade e ficarmos conscientes, porque devemos defender a valorização da vida. É quando Kardec vai trabalhar a temática, a união do espírito ao corpo, considerando que todos passamos por esse processo cíclico dos renascimentos. Nascemos, morremos, renascemos, com a finalidade de progredirmos, porque esta é a vontade da lei de Deus, que nos criou para tal a perfeição. Então Kardec vai perguntar: em que momento o espírito se une ao corpo? Em que instante da gestação, da união do óvulo com o espermatozoide? Em que momento esse espírito que está designado àquele corpo para que depois de 9 meses nasça entre nós, sendo mais um desta grande população de quase 7 bilhões de espíritos encarnados, esteja entre nós como filho, como irmão, como primo, como parente, como amigo? O que diríamos ao outro se as nossas reencarnações hoje, ou as de hoje, fossem interrompidas? Não teríamos a possibilidade de estarmos aqui hoje, ouvindo esse coral e essa reflexão. Em que momento isso se dá? Para os médicos, a ciência médica, para os materialistas, não existe essa ligação, porque eles não acreditam na reencarnação. A maioria. Alguns dizem que até o 3º mês de gestação você pode fazer o aborto, porque não existe vida. Não é assim? É um processo de multiplicação apenas de células. Portanto, isso não é crime. A partir de então, poderá se considerar crime. Porque muitos são os países, e o Brasil está cada vez mais buscando esta descriminalização, são muitos aqueles que liberam o aborto em várias situações. Mas em que momento há essa união do espírito com o corpo? E os espíritos foram categóricos na fecundação. Logo, esse espírito que está destinado àquele corpo, ele se liga psíquica e emocionalmente no momento da fecundação. E a fecundação, acreditem nisso, está lá em André Luiz, em um dos seus livros. E a fecundação só existe porque existe uma força psíquica pensante que impulsiona o espermatozoide em busca do óvulo, para que em fecundando ocorra o processo gestativo. Eles não vão em direção ao óvulo
atualmente, tão somente por um mecanismo biológico, fisiológico, mas existe a ação da força espiritual impulsionando dentre aqueles trilhões de espermatozoides, aquele único que conseguirá entrar pelas trompas do Falópis e iniciar o seu processo de fecundação com o óvulo. Porque naquele sortudo, como dizemos, está o espírito ligado e comprometido com aquele futuro corpo. E quando eu aborto, independentemente das causas, e aqui a gente não está para julgar, criminalizar, longe disso, mas de esclarecer para compreendermos e não mais pecarmos, irmos de encontro à lei de Deus. Quando eu entendo esse processo, eu entendo por que não o aborto. Porque para aquele corpo existe um espírito que quer nascer. Ou melhor dizendo, existe um espírito que precisa nascer. E quando assim eu faço, interrompendo essa viagem, eu tiro dele igualmente a possibilidade de evoluir, de crescer. E automaticamente a minha consciência registra o ato infeliz e eu passo a ser um devedor para com a lei. Não apenas a mulher que diretamente provoca o aborto, mas todos aqueles inseridos no processo de estímulo à ação abortivas. Dentre eles, os médicos. Dentre eles, os pais. Porque muitos desses abortos praticados no mundo têm como força determinante o companheiro daquela que talvez nem quisesse abortar, mas que pela exigência, pela cobrança do companheiro, do marido, fizeram o ato infeliz. Muitas delas, logo depois da ação, da execução, entram em um processo de culpa, em um processo depressivo, a perda do sentido da vida, e entram na consciência de culpa, deixando-se arrastar por muito tempo, anos a fios, quando não enlouquecem. As estatísticas mostram para nós os números de abortos que são cometidos ao longo do processo de um ano. E eu trouxe aqui alguns dados interessantes que vão nos servir de base para entendermos essa problemática social humana que não é de hoje. Talvez hoje ela esteja mais aberta, aclarada para nós. Mas em todas as épocas do processo evolutivo do homem na Terra, a ação abortiva aconteceu. Seja de uma forma natural, porque existe o aborto natural, quando o espírito nega a viver a experiência no corpo, ele cria uma manipulação, uma estratégia e cai fora também, como dizemos às vezes. Ou então, o aborto provocado. Esse em maior número do que o natural. Quantos bebês já foram abortados em 2018? Essa matéria do ano passado. Conheça o abortômetro. Existe um site
que ele mostra em tempo real quantos abortos são provocados no mundo. E nesta matéria, diz assim: site oferece em tempo real estatística do número de abortos no mundo, uma realidade preocupante. Mais de 1,1 milhão de bebês são mortos ou foram mortos através do aborto nesse ano recém-começado, porque a matéria deve ter sido feita entre os meses de fevereiro a abril. Pelo menos até o momento em que esta matéria foi publicada, o número continua aumentando. E você pode conferir esta estatística em tempo real em um contador do site Worldmetry, que propicia a dimensão do problema que o aborto representa em todo o mundo. O site se baseia em estatísticas da Organização Mundial da Saúde, que estima que aconteçam no mundo, observem, em todo o mundo, entre 40 e 50 milhões de abortos todos os anos. São cerca de 125 mil abortos por dia. Sabe lá o que é 125 mil abortos todos os dias no mundo? É como se muitas cidades do interior do nosso país, da população, fossem extinguidas diuturnamente, se desaparecesse do mapa, porque nem todas as cidades do interior do nosso país têm uma população acima de 125 mil habitantes. É como se fosse igualmente bairros inteiros da nossa cidade de Salvador fossem extintos. Isto é uma calamidade social. E que a gente não abre os olhos, não se preocupa, nem está nem aí para essa realidade. Mas são espíritos que retornam ao mundo espiritual nesta condição de dor e de sofrimento, de revolta, de mágoas, gerando muitas vezes processos de obsessão de larga escala sobre aqueles que o impediram de voltar ao corpo. Porque eu não sei se vocês sabem, acredito que sim, mas nenhum espírito reencarna sem que haja antes a permissão, a aceitação do casal, da mãe, do pai e do próprio espírito reencarnante. Todos os nossos filhos, hoje encarnados, antes de virem ao mundo pelo processo natural da reprodução humana, através da sexualidade, do ato sexual, eles no mundo espiritual, eles fizeram uma combinação consciente ou inconsciente, considerando que nem toda reencarnação é igual. Aliás, não existe uma reencarnação igual à outra, mas no nosso estágio de evolução já é permitido alguns processos de conversação entre os pais e o reencarnante. É o que André Luiz também vai chamar de programação reencarnatória. O meu planejamento reencarnatório tem uma autorização dos meus pais, porque eles serão responsáveis por mim enquanto espírito no corpo. Eles vão me
conduzir pelo caminho do bem ou não. Então eles precisam estar a par desse projeto que é amar. Porque em toda a reencarnação existe como objetivo o exercício do amor. E quando nós analisamos o porquê desses diversos problemas humanos, dentre eles o aborto, para entender as causas, os motivos, nós encontramos que na base de todos eles falta o amor. Não incluíram nas suas experiências reencarnatórias o projeto amar. Porque se nós nos amássemos uns aos outros, se nós nos reconhecêssemos espíritos, filhos de Deus, muitos desses problemas, advindos do egoísmo, do orgulho, da insensatez, não existiriam mais na face do planeta. E com isso nós estaríamos estimulando que esse planeta, esta morada de Deus, avançasse mais rapidamente para uma condição de mundo feliz. Porque os seus habitantes viveriam dentro desta psicosfera de muito se amarem. O amor de um único homem, disse Mahatma Gandhi, é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Pensemos nessa perspectiva para entender a importância do não ao aborto. Se nós nos amássemos, certamente 120 mil espíritos não retornariam ao mundo espiritual por dia devido ao aborto. Porque existem outras causas inúmeras, preocupantes, tal qual o aborto, que fazem com que os espíritos não reencarnem. É verdade. Dentre eles citamos o suicídio, a loucura, que precipitam-nos ao retorno antecipado ao mundo espiritual. Mas talvez não teríamos na face do mundo tantas mortes pela razão do aborto. Nesse particular, ainda, a matéria vai dizer algo interessante, me permito ainda dentro do nosso tempo. Enquanto a estimativa mundial sobre o número de aborto é controvérsia, nos Estados Unidos os números são mais confiáveis. E olhe que os Estados Unidos é o país mais desenvolvido economicamente do mundo nesse momento. No país que legalizou o aborto em 1973, 3 mil bebês são abortados todos os dias. Mais de 1 milhão por ano. É um número que diminui a cada ano, mas que ainda faz do aborto a causa principal de morte nos Estados Unidos, onde uma em cada 4 gestações termina em aborto. Percebem? Como é uma causa, uma situação complicada, o que não difere igualmente do nosso país, do nosso Brasil. A criminalização, diz uma outra matéria, uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro, diz o Ministério da Saúde no Brasil.
a criminalização não impede, porque até ora nós sabemos que o aborto é um crime no Brasil. E quantos são os defensores pela descriminalização do aborto no Brasil? Aliás, já existem projetos de descriminalização no Congresso. Se não fossem as bancadas religiosas, os movimentos sociais em prol da valorização da vida, é possível que esta lei já fosse revogada no Brasil. Mas eu acredito que mais dias ou menos dias, isso acontecerá. O Brasil passará a ser, muito provavelmente, também mais um país, como os Estados Unidos, pelo menos em alguns dos estados deles, a maioria, que vai aceitar legalmente o aborto. E nessa matéria vai dizer que são muitos os médicos que defendem essa ideia. Na ideia de que, ou na justificativa de que, descriminalizando, não se morreria tantas mulheres por conta do aborto inseguro. Mas esse item aqui, para a gente pensar juntos, diz assim: a criminalização não impede que 1 milhão de abortos induzidos ocorram todos os anos no Brasil. O dado foi compartilhado pelo Ministério da Saúde na primeira participação de audiência pública para debater a arguição de descumprimento do preceito fundamental que aconteceu no ano de 2017. E aí vai apresentando estatisticamente o número de abortos que são cometidos, sabe o porquê faz o que faz. Mas cada um igualmente também terá que se ressarcir com a lei, não obrigatoriamente tendo que passar pela ação numa próxima encarnação com o aborto. A lei de Deus é uma lei de amor e não de punição. André Luiz tem uma passagem no livro Nosso Lar que narra bem isso, de uma senhora, uma mulher, que queria muito entrar na parte interna da cidade de Nosso Lar. Ela queria, desejava e se colocava em uma condição de sofredora, de pedinte, entrar nos portões para dentro da cidade de Nosso Lar. E Narcisa, igualmente com Lísias e André Luiz, que ali estavam ouvindo aquela petição, impediram-na de entrar em Nosso Lar. E André Luiz, que era um recém-chegado à cidade, ainda estava conhecendo os processos, ele se sensibilizou com o pedinte, com o pedido da mulher. E ele achou que aquilo seria uma falta de caridade. Mas os experimentados auxiliares dele, no caso Lísias e Narcisa, já conheciam a história espiritual daquela mulher, e em particular da sua última encarnação, fez com que André Luiz observasse pelo olhar do espírito algumas marcas negras que estavam apresentadas no corpo perispiritual daquela mulher, daquele espírito desencarnado. E André Luiz, então, em fixando o olhar e sob a ajuda desses dois outros espíritos, ele consegue perceber que existia no corpo perispiritual dela várias marcas negras, escuras, densas. É quando então Lísias vai responder a André Luiz o porquê daquelas marcas. André, cada uma dessas marcas que você vê no corpo dela é um aborto que ela cometera na sua última encarnação. Porque ela era uma mulher praticante do aborto. Ela ajudava também igualmente outras mulheres à ação abortiva.
Então a lei esculpiu na consciência dela aqueles atos infelizes. E que mais cedo ou mais tarde haveria dela se harmonizar com a lei. Como assim? Muitas vezes, voltando para defender o direito à vida, conforme nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos, quando Kardec ele vai tratar desse tema no capítulo já citado do Livro dos Espíritos. E aí eu escolhi algumas perguntas para melhor fundamentar a nossa reflexão. Voltando ainda à questão 344, em resposta, os Espíritos disseram assim a Kardec: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Ou seja, durante todo o processo gestativo, o espírito está ligado ao corpo. E quanto mais o tempo passa, os meses se seguem, mais ele vai perdendo a consciência de si e vai se aproximando do útero, do corpo da mãe, para que ali ele se aloje e possa nascer 9 meses depois. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Imaginemos se nós tirássemos a possibilidade de um Beethoven, o espírito, de reencarnar, de um Einstein e tantos outros, um Dr. Bezerra de Menezes. O quanto nós perderíamos do ponto de vista da evolução humana na Terra. Uma outra coisa interessante, uma outra pergunta, Kardec vai questionar na 346. Que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Abortou. E aí, o que acontece? Acontece que o espírito, ele retorna ao mundo espiritual, na maioria das vezes com um sentimento de mágoa, de repulsa, porque na maioria dos casos abortivos, o espírito ele sofre não pela primeira vez, mas por uma segunda, por uma terceira vez. E aí quando ele se revolta, das duas uma, ou ele então não quer mais reencarnar, o que é um prejuízo no seu processo evolutivo, ou ele começa a perseguir, através do processo de influenciação psíquica, mental, a mãe e os responsáveis em um processo de obsessão. Porque cada caso é um caso. A 348 que nós marcamos, Kardec ainda questiona: o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? E os espíritos disseram: sabe-o algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Porque muitas vezes o espírito comprometido com aquele agrupamento familiar, ele sabe mais ou menos da rejeição ou da aceitação dos pais, da mãe, em relação ao espírito reencarnante. Às vezes acontece muitas dificuldades no processo gestativo. A mãe sofre muito, sente muito enjoo, sente muitos processos de dor.
às vezes uma certa rejeição pelo próprio processo gestativo. Por que que isso se dá? E aqui não estou dizendo que em todos os casos, mas em alguns deles pode ser essa interação psíquica entre a mãe e o espírito reencarnante, seu futuro filho, e os comprometimentos espirituais que os ligam e que nesta encarnação precisarão vivenciar. Nesses muitos problemas humanos que nos acometem, que é a interação das relações familiares. Uma das músicas do coral falou sobre isso. A necessidade de nós nos unirmos, de nós apertarmos os laços, de reconhecermos a nossa família e coisa e tal. Porque a partir desse matrimônio entre pais e filhos, casamento, é que a gente pode dissolver muitas mágoas, muitas dores, muitos comprometimentos com a lei advindos das nossas escolhas insensatas em vidas pregressas. E por último, antes de terminar, eu gostaria ainda de trazer essa questão a 359, que não poderia também faltar na nossa reflexão. Quando Kardec questiona: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Olha que pergunta interessante. Isso se constituiria de um aborto criminal? E os espíritos dizem: é preferível, eles não dizem abortem, eles dizem: é preferível sacrificar o ser que não existe ao que existe. Mas ainda assim, fica sempre a escolha do espírito reencarnado. No caso, a mãe e o pai. Portanto, em que pese que o tema ele necessitaria de mais tempo para aprofundarmos e detalharmos, mas que nós saiamos daqui com esse sentimento de que em qualquer situação que estejamos ou que passemos, em particular os jovens, eles que estão com toda a vida, com todo o frescor da vida, e que de repente surge porque o índice de jovens que engravidam também é enorme, e que muitos, no afã do desespero, buscam ação abortiva. Seja em qual for a situação, digamos não ao aborto. Digamos sim à valorização da vida, porque só Deus é que pode assim decidir por nós. E na última citação, trazendo Jesus, lembremos-nos do que ele disse como sendo defensor da valorização da vida: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus são para aqueles que se assemelhem. Se nós praticamos o aborto do jeito que estamos praticando, como poderemos deixar que essas crianças cheguem até a ele, Jesus, o nosso modelo e o nosso guia da humanidade terrena? Portanto, parabéns à casa pela atitude desafiadora de estar propagando entre nós essa reflexão pela valorização da vida e, consequentemente, não ao aborto. Muita paz, muito obrigado a todos. Bem, por conta do nosso tempo, não vamos poder dispor de perguntas, mas no final, qualquer dúvida, Robson está à disposição, né, Robson? Vamos agradecê-lo
por esse conteúdo muito importante para que nós valorizemos a vida e na hora das decisões equivocadas a gente busque, como ele falou, a Jesus para nos dar esse suporte e a gente não venha cometer essas loucuras, né? Buscar Deus para nos fortalecer a todos os dias e que a gente seja um dia mais feliz e sirva de apoio para o outro também, porque às vezes também chega junto de nós alguém desesperado e a gente tenha um apoio também para dar essa pessoa e desfazer qualquer equívoco. Vamos lembrar o nosso tema do mês de maio, que é o Espiritismo e os problemas humanos. Na próxima quinta, dia 30, o tema vai ser suicídio, causas, consequências e prevenção. Vai ser com o nosso companheiro Antônio Carlos, também um tema muito importante. Estejam aqui para poder assistir às informações, ouvir que Antônio vai nos trazer. Na terça-feira, às 15h30, está tendo o estudo do livro Bem-aventurados os Simples. E após, às 16 horas, a palestra doutrinária, que vai ser o tema Conflitos Familiares, com a nossa companheira Carla Duarte. Também um tema muito importante, como o Robson colocou, sobre a família, a base. Vamos agora aos nossos avisos. Aos sábados, a infância, às 14h30, às 14 horas, e a juventude às 15h30. A necessidade desse direcionamento às nossas crianças, aos nossos jovens, para poder mais tarde ser o verdadeiro homem de bem que vai nos trazer essa luz àqueles que ainda estão um pouco apáticos. Então, é muito importante nós pais, vizinhos, educadores, de trazer essas crianças para dar esse direcionamento. E aqui a casa dá todo esse suporte. Como o Joelson já colocou no início, o nosso forró, viemos com o look, todo mundo aqui, a caráter, mostrando a necessidade de fazermos esse evento. Precisamos do apoio de vocês em comprar a camisa. R$25. Vai ser no dia 1º de junho, aqui no Pinto de Carvalho Colégio, a partir das 19 horas. Mas, além da compra da camisa, estamos pedindo doações. Então, quem puder também doar algo para que a gente compre o lanche que vai ser vendido, nos procure. Lembrando que é 0 álcool, mas é com muita animação, muita alegria, muita energia positiva. Para quem já veio nos anteriores, me confirme isso aí. Qual vai ser o dia mesmo? Então, eu quero ver se vocês estão atentos. 1º de junho, de sábado agora a 8. E lembrando também das doações para nossas gestantes, porque a gente não dá só o enxoval, damos também um apoio espiritual, fazemos de 15 em 15 as reuniões, mas também precisa do enxoval, né? Para agasalhar, dar os primeiros noções básicas de higiene. Então, quem também puder doar para a gestante, nos procure Leninha. No mais, tem mais algum aviso? Então, vamos passar para a nossa palestra doutrinária. Nossa aplicação dos passos ficou tão na mente essa estatística aí que vamos refletir um pouco e pedir a Deus que nos dê esse apoio para que a gente mude um pouco esse número, né, Robson? Te agradecer mais uma vez. Vamos agora passar para os nossos passes. Pedimos aos nossos companheiros passistas que se posicionem e nós outros vamos entrar em conexão para receber essa energia que está sendo distribuída pelos amigos espirituais.